Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Este já é o 9º livro. Estamos fazendo passo a passo, como fizemos os outros 8, mas os outros 8 já estão prontos para você poder desfrutar. Você pode encontrar no nosso canal do O Espírito da Letra, no YouTube, pode encontrar na TV Mundo Maior, os programas anteriores, os livros anteriores, estão todos disponíveis. Você vai até lá e participa desse verdadeiro banho, dessa festa de conhecimento que André Luiz, através de Chico Xavier, nos oferece. E é alguma coisa renovadora, alguma coisa que liberta o espírito das amarras da ignorância, das tolices da crendice, da maneira superficial com que nos relacionamos com Deus. Ao contrário, nos dá uma responsabilidade e uma alegria por sabermos que há um governo sobre todos nós. Um governo justo, um governo amoroso, um governo nobre. E que tudo aquilo que pareça ruim tem uma causa. E que esta causa não é o do governo, é a nossa responsabilidade. E estamos vendo isso neste capítulo, o capítulo 7º, que já na primeira parte nos mostrou as palavras do instrutor Sânzio a respeito do karma, a respeito do bem e do mal. Que noções maravilhosas que de verdade nós poderemos extrair das palavras do ministro Sânzio. Agora, nós vamos dar continuidade. Continua ainda a palestra entre o ministro Sânzio, André Luiz e Hilário, que vão fazer perguntas sobre diversos temas. Pega o seu livro, uma folha de papel, um lápis, uma caneta, vai anotando. Porque se lá, karma, bem e mal, nós já pudemos anotar no cantinho da página, ó, aqui é a parte de karma, aqui é a parte do conceito de bem e de mal. Agora nós vamos ter outras perguntas sobre outros assuntos. Vamos lá? Acompanhe o texto comigo. Houve então uma pequena pausa, depois que o ministro explicou sobre o esforço de Jesus, mostrando o que é o bem e o que é o mal, mostrando o sacrifício do bem em favor de todos os outros. Houve uma pequena pausa espontânea e eu ousei interrogar, faminto de luz que eu estava, perguntando, diz André: generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Sinais kármicos. Olha só que interessante. Sinais kármicos. Por exemplo, nasce uma criança sem um determinado órgão. Temos no nosso corpo alguma formação estranha, alguma mancha, alguma deficiência, uma perna mais curta do que a outra. Temos alguma doença mais visível, alguma deficiência, um aleijume. Então, André Luiz quer saber agora como deveríamos interpretar, que informações o ministro poderia nos dar a respeito desses sinais kármicos que trazemos em nós mesmos. Vamos ver? Sânzio refletiu alguns momentos e respondeu: é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas usando os recursos limitados da palavra humana. Porém, mesmo assim, iniciemos a tentativa, recorrendo a imagens tão simples quanto possível. Apesar da impropriedade, apesar de não ser adequado completamente, comparemos a esfera humana, comparemos o ser humano, o nível de humanidade, ao reino vegetal. Vamos comparar os seres humanos ao reino dos vegetais. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie à qual ela se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, de acordo com as ações que pratica, através de seus sentimentos e ideias, decisões e atos na peregrinação evolutiva. Ou seja, plantas frutificam de acordo com a sua natureza e o ser humano também frutifica de acordo com as suas escolhas.
A planta, diz o ministro, de início, está presa no embrião. E o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado na mente também. Tanto a planta quanto o espírito possuem um embrião. Na planta é a estrutura inicial, que vai ser depois colocada debaixo da terra. E no ser humano é o quê? Está o princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, se desenvolve, floresce e frutifica. E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida, um casulo de consciência que dorme largos milênios, rigorosamente presa aos princípios da genética comum, que os caracteres dos seus antepassados lhe impõem. Enquanto que a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe, até certo ponto, de faculdades com as quais ela pode influir na genética, modificando-lhe a estrutura. Porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. A nossa mente, portanto, guarda nela mesma, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que vão surpreendê-la amanhã, assim como a semente ou a pevide, a semente minúscula, guarda potencialmente a planta produtiva em que ela vai se transformar no futuro. Então, nessa altura, Hilário perguntou um pouco inquieto: mas nesse postulado, nessa maneira de ver, não teremos a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos acontecerá amanhã, já está tudo determinado? É o que ele quer perguntar. E então Sanzio esclareceu complacente, dizendo: sim, Hilário, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre ele mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente da nossa própria conduta, o comportamento de dentro de nós pode significar liberação abreviada ou cativeiro mais longo, agravo ou melhoria em nossas condições de almas endividadas perante a lei. Oh, que interessante! Veja só, se as plantas estão submetidas a um determinismo natural, genético, o mineral está submetido a um determinismo químico, das forças que mantêm coesa a matéria de que é feito, o ser humano, apesar de participar com o corpo físico de uma ligação com a matéria, ele possui inteligência, razão, responsabilidade por escolher. Então, no caso do ser humano, além de ele estar submetido em alguma medida ao determinismo biológico daqueles que o geraram fisicamente, ele possui condições de escolher, de mudar, abreviar ou alargar o sofrimento. É assim que funciona. Porque ele passa a fazer parte da construção de si mesmo, ou ele passa a ser carcereiro
do seu próprio sofrimento. Vejam o que ele diz. Nossa própria conduta pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior. Como nós somos responsáveis, como ele diz aí, subordinados aos efeitos de nossas ações, isso é um determinismo, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo, que no nosso caso não é absoluto, mas é relativo, decorrente da nossa própria conduta, por isso ele é relativo, nós escolhemos este determinismo, esses efeitos, eles podem significar liberação abreviada ou cativeiro maior. Uma piora ou uma melhora em nossa condição de alma endividada perante a lei. Aí o André, ouvindo tudo isso, ele pergunta, mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, a consciência goza dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Mesmo que o espírito seja muito embrutecido, que seja daquelas coisas feias, nas piores condições em que ele está sofrendo terrivelmente, ele ainda tem consciência dos direitos próprios ao seu livre-arbítrio? E o ministro então responde, como não? Imaginemos um delinquente monstruoso preso numa penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na prisão, na enxovia em que ele se encontra, como todos os outros. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Veja só, mesmo no presídio, um malfeitor pode escolher como ele vai cumprir a pena, que atitudes ele vai ter. Não está submetido a ser mal porque ele, como mal, merece estar preso. Ele pode escolher outra coisa. A nossa doença muitas vezes é o nosso cárcere, uma limitação orgânica. Como é que nós vamos reagir a isto? Como um presidiário rebelde? Chutando todo mundo, xingando as pessoas? Ou vamos aprender a ser dóceis, a agradecer a companhia daqueles que cuidam de nós, a ajudarmos-nos a não pesarmos naqueles que estão nos amparando? Como que nós vamos agir desta forma? Todas estas são indagações que nós devemos fazer a nós mesmos. Como estaremos atuando naquela situação difícil é decisão do nosso livre-arbítrio. E quando nós agimos de acordo com a lei do universo, aprendendo a lição e sendo bons alunos, nós conquistaremos a simpatia daqueles que estão nos educando, daqueles que estão analisando nossa reação. Mas se nós nos colocamos bravos, rigorosos, agressivos, nós precisaremos sofrer mais tempo. Eu sempre costumo dizer que não é o tamanho do cachorro que dá o tamanho da coleira. O que dá o tamanho da coleira, da sua rigidez, é justamente a violência do cão. Porque existem cachorros grandes que são dulcíssimos, não precisam ser presos. Ou uma pequena coleira é capaz, porque ele é obediente. Você pode andar com ele, ele não ataca ninguém. Mas existem uns cachorrinhos demônio, que aqueles pivetinhos que acham que são dono do mundo, que se você não puxar ele firme, ele sai mordendo todo mundo. E esse precisa estar preso na coleira. Às vezes usando aqueles dentes enforcadeira, as coleiras enforcadeiras, para ele aguentar. Então, não é o tamanho do cachorro, é a violência dele que vai dimensionar como é que ele vai ser tratado. Mas o ministro continua falando. Vamos voltar ao texto? Vamos lá. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, perguntei: venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas noções
sobre a melhor maneira de colaborar com a lei de Deus em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? O ministro sorriu e disse: André, da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, ao acordar para a santidade da vida, ela sonha, ela aspira a resgatar com dignidade todos os débitos que ela contraiu perante a bondade de Deus. Porém, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que se nós claudicamos, se nós tropeçamos, se nós erramos nessa ou naquela experiência indispensável para conquistar a luz que o Supremo Senhor nos reserva, se nós fizermos isso, é necessário que nos adaptemos à justa recapitulação. Precisaremos passar pela repetir aquilo, essas experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Vamos então pegar uma figura, vamos fazer a ideia aqui. Um homem acovardado diante da luta, que realiza o suicídio aos 40 anos de idade, no corpo de carne. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando o tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes da sua deserção, para recompor as células do veículo perispiritual, do corpo que ele possui do lado de lá, que também fica lesado. E logo que oportuno, quando ele volta a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que ele vai ter que repetir, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que ele havia abandonado a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que ele arquivou na sua mente vão se desdobrar, vão surgir diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Elas se refletem na sua mente, dando oportunidade aos profundos desequilíbrios emocionais que vão colocá-lo, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que estão ajustadas ao modo temporário que ele é, ao ser que ele é. Ele já fez isso. Ele vai passar pelo mesmo teste, geralmente na mesma idade em que ele falhou. Se esse homem não houver acumulado, juntado, reunido recursos educativos, se ele não tiver aprendido com o sofrimento, se arrependido profundamente e com isso renovando em si mesmo, a ele próprio, pela prática da fraternidade, do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente ele escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Nós temos o sonho do José do Egito, sabe aquele José que era filho do velho e que foi vendido pelos irmãos? E o faraó tem um sonho que ninguém sabia interpretar. Até que alguém disse que na prisão José interpretou um sonho e deu tudo certo. O rei chama, o faraó chama José, José interpreta o sonho. Aquele sonho das vacas magras que saíam do rio e que devoravam as vacas gordas. Ou das espigas mirradas que suplantavam as espigas fartas. E José então explica para o faraó que aquele era um sonho. Que o Egito teria 7 anos de abundância e que depois viria 7 anos de escassez. O que isso significa? Que é preciso guardar na abundância para fazer frente à escassez. Então o indivíduo passou pela situação do suicídio quando tinha 40 anos. Vamos supor, teve uma frustração amorosa e achou que a solução era matar-se. Ele faz isso.
Isso vai alterar o equilíbrio do seu perispírito. Vai, na região em que ele fez o ato contra ele próprio, ele vai ter o perispírito lesado também. Aí ele vai para o outro lado, sofre bastante, até se conscientizar, depois se prepara, sabe que vai ter que voltar. E quando ele consegue um novo corpo, este corpo vai ter, primeiro, as reações próprias do ato que ele cometeu, naquela área, naquela fragilização física, pela transferência do perispírito para a matéria. Mas depois, ele vai precisar passar pela circunstância de também, na mesma idade, sofrer uma frustração amorosa e ver como ele reage. E é isso que o texto está falando nessa parte final. Vamos pôr ele de novo na tela. Se esse homem, durante o seu estado no mundo espiritual, não houver juntado recursos educativos que renovam ele mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a que ele possa superar a crise. Aí que está. Ele está do outro lado. Ele está agora nas vacas gordas. Ele pode aprender, pode acumular, ele pode conhecer seu futuro, ele pode saber o que vai passar, ele vai saber que ele vai ter que enfrentar de novo tudo isso para ele resistir. E se ele não amealhar recursos educativos e renovadores dele mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise que vai acontecer para ele, muito dificilmente ele vai escapar do suicídio de novo. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, essas tentações começam dentro de nós e se alimentam de nós mesmos. O vitimismo, coitado de mim, a vergonha do orgulho ferido, estão em nós. É claro que de fora vamos ter elementos que vão produzir em nós umas reações assim, mas estão em nós. É preciso combater a fraqueza que está em nós, no nosso íntimo. Aí então, André nos está dizendo, o esclarecimento era valioso e por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. Ministro, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço de sua libertação? Como que ela pode fazer isso? E ele não se surpreendeu e respondeu de imediato. Ora, André, como qualquer devedor que de fato se empenhe, se esforce na solução dos seus compromissos. Por certo que o homem, sumamente endividado, precisa aceitar restrições no seu conforto para pagar suas dívidas com suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. O grande orientador fez uma pausa de momento, como para pensar, e continuou dizendo: vamos voltar ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob condições, sob obstáculos constringentes, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Porém, se o lavrador acolhe, que está ali cuidando, e faz com que as necessidades dessa semente sejam supridas, desde o início da luta, oferecendo a ela adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra há alma. E tanto quanto possível deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Não esperar que a desgraça chegue. Já começar o trabalho de restauração desde cedo. Hilário, então, que acompanhava a exposição, fascinado tanto quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, perguntou:
E quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com tutores, preceptores, mestres afeiçoados ao bem, capazes de se tornarem como os lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Quando isso acontece? Quando a criança não tem bons pais, ou não tem bons instrutores, ou não é colocada num ambiente em que vai receber destes que são jardineiros de espíritos, o cuidado que na agricultura um jardineiro teria com uma planta que nasceu numa terra infértil. Como fazer? O ministro então ouviu e respondeu: sem dúvida, Hilário, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve construir, deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso, é imprescindível entender que no espírito consciente, a própria vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que ele deve se consagrar. Nessa vontade, na recomposição do próprio destino. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, vai surgir para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, vai suportar-lhe os perigos com desassombro e valor. Então não é porque a criança não teve o melhor pai, a melhor mãe, o jovem não teve o melhor mestre, o melhor professor, que ele está impedido de ele mesmo ser o seu próprio abrigo. Ele mesmo construir os seus próprios valores como sendo jardineiro de si mesmo, porque ele tem o raciocínio, ele tem o conhecimento, ele sabe comparar as coisas, ele sabe procurar o que é melhor. Portanto, se um espírito procura o que é melhor, ele mesmo se abastece. E ele vai chegar à conclusão de que ele não podia esperar daqueles que não tinham ainda maturidade uma educação que lhe desse essa maturidade. Essas coisas não são improvisadas. Os pais geralmente transmitem para os filhos o que eles possuem de melhor, porém muitas vezes eles não têm muito. O ambiente não é favorável, mas isso não impede que o espírito faça por sua própria conta. A explicação, diz André, alcançava-nos a mente como um feixe de luz, um feixe de sol penetrando num cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar, perguntando: ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo. Assim como cometemos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes a consequência aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne? Ou seja, a lei, o karma, ele se faz na terra e o homem leva os efeitos para o mundo espiritual? Ou também ele faz o erro no plano espiritual e leva para o próximo corpo as consequências? Essa é a pergunta inteligente do Hilário, não é mesmo? Vamos ver o que o ministro responde bondosamente. É, Hilário, é exatamente assim. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que invariavelmente é o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Existe, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam, que se envolvem em desregramentos passionais até as raias do crime, principalmente nos processos de obsessão. Não obstante, apesar de advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, eles criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate reclama deles luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com referência a esse assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, nos ameniza a posição, diminui os problemas,
garantindo-nos uma infância e uma juventude cheias de esperança e tranquilidade, para que nós possamos recapitular aquilo que na madureza vai ser preciso fazer. Essas recapitulações da idade mais velha. Exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é forçada, é obrigada a tolerar também difíceis padecimentos, muitas vezes desde o ventre da mãe, tanto quanto os desenganos e os achaques, os defeitos, os vícios, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores, angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores. Já começamos a pagar através do sofrimento, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo depois da peregrinação pelo campo físico. Depois que o corpo morreu, se o espírito teve já o sofrimento com uma certa condescendência, uma certa renúncia, uma certa resignação, do lado de lá ele também atenua os efeitos de seus desatinos na terra. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade adulta, a idade provecta, avançada, a velhice, habitualmente, costumeiramente, elas se entregam nas últimas fases da existência à ponderação, à meditação, à serenidade e à doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na velhice das forças genuinamente materiais, elas continuam levianas e irresponsáveis. Mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por uma intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança. Seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com essa atitude asseguram para si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com essa atitude, ele esbate, ele releva na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. É a maneira de ele compensar um pouco as bobagens que fez nos erros cometidos em idades mais jovens. Aí André diz o seguinte: concluí, pelo olhar de Druso, que a nossa entrevista estava prestes a terminar. E por isso, aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que por sua natureza e extensão exigem de nós várias existências ou várias viagens na carne terrestre para resgatá-las, como podemos apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos a ressarcir, dos quais não me lembro agora. E então, ele explicou: André, isso mesmo, a medida é de tempo a questão. À medida que nos demoramos aqui na organização perispiritual, cumprindo fielmente nossas obrigações para com a lei, mais vai se nos dilatando o poder da memória. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente nessa faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e dos amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais nós condescendemos com as nossas próprias fraquezas. E por isso, nos vemos obrigados por nós mesmos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas, que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária.
Compreenderam? Pergunta ele. E André diz, sim, havíamos entendido. Sanzio olhou para o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara. E Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a se adensar, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inovidável reunião. Quanto ensinamento, não é verdade? Quanta coisa linda! Quantos conceitos, quantas noções sábias para que nós saibamos enfrentar todo o processo de reconstrução de nós mesmos. Se nós estamos num planeta como a Terra, de prova e expiação, isso significa que nós temos coisas erradas, fizemos coisas feias, que a ignorância nos induz, porque o egoísmo, que são os impulsos primitivos do nosso espírito, nos levam a fazer. Querendo o melhor, mas o melhor para nós, querendo passar a perna nos outros para que nós tenhamos mais realce, mais vantagem. Porém, vamos descobrindo que isso é errado, que não podemos brilhar apagando as pessoas, que na verdade a lei do universo quer que todos brilhem. E então, voltando à história lá do menino abandonado na sarjeta, que o dono do campo de futebol, o dono do time de futebol chama para que ele possa se desenvolver, ao invés de ele ser o indivíduo que agora joga bem e agora fica famoso e agora começa a exigir coisas do dono do time, começa a exigir privilégio, eu quero um vestiário só para mim, quero um armário com meu nome, eu quero ter facilidade, eu quero ter mais vantagem, quero ganhar mais no seu time porque você está ficando rico às minhas custas. Esse rapaz, que agora é um bom jogador, porque alguém confiou nele, ele sai e vai buscar outros que estavam na sarjeta. Vem para cá, você também vai jogar bem, eu te ajudo, eu te ensino o que eu sei, eu treino você. Eu ajudo o dono que fez tudo isso por mim a que você também seja um bom jogador. E nós teremos o melhor time. É muito bonito isto. O mais produtivo agricultor americano de milho ganhou o prêmio de produtividade americano vários anos seguidos. E um dia fizeram uma entrevista com ele, perguntando a ele como é que ele tinha tanta produtividade. A fazenda dele era cercada por fazendas que produziam a mesma coisa que ele, e os outros não conseguiam produzir tanto quanto ele. Então foi um repórter perguntar-lhe o que ele fazia, qual era o segredo. E ele disse qual era o segredo. Veja só, eu pego as melhores sementes que eu tenho e eu espalho para os meus vizinhos. Eu dou as sementes boas para eles. Mas é verdade? Como é que o senhor faz isso? Eles são os seus concorrentes. Ele diz, olha, se você entender como funciona a natureza, você vai perceber que as plantas, elas são fecundadas pelo pólen, seja trazido pelo vento, seja trazido pelos insetos. Portanto, se eu espalhar as minhas boas sementes para meus vizinhos, quando o pólen, os insetos que foram lá nas plantas deles vierem pulverizar ou vierem fecundar as minhas plantas, eles trarão na sua essência um gene muito bom e as minhas plantas irão melhorar nas mutações para que elas possam ser ainda melhores. Mas se eu espalhar só semente ruim, quando eles florescerem nos seus pés, o vento vai trazer um gene ruim. Os insetos vão trazer no seu corpo também o pólen ruim e eles vão piorar o meu milho. É assim que funciona a natureza. E é assim que o ministro Sanzio nos está explicando. Todos nós vamos ter que corrigir os nossos erros, mesmo que as nossas vítimas nos perdoem. Mesmo que elas relevem o nosso ato negativo. Nós não esquecemos. Nós não nos desculparemos.
Nós não seremos condescendentes conosco mesmo. Então, é bom que mesmo que você não saiba qual foi o seu erro, mesmo que você não saiba o que você fez de ruim, é bom que você passe a viver como alguém que está fazendo tudo o que pode, em todas as áreas. Não só na família, não só no trabalho, não só no lazer, não só na vida de cidadão. Faça o bem sempre, faça o bem em tudo que você puder, porque essa é a lei de fazer os outros felizes. Ajude. Nunca perca uma oportunidade. Você não sabe. Se aquilo era realmente o que você tinha que fazer, você está cumprindo, está reparando o mal que fez. E se aquilo não era a coisa que era a sua dívida, você está mostrando que já compreende o universo, está sendo um bom soldadinho, está sendo um bom ajudante do Criador, você é confiável. Porque você não é bom só quando você foi mal, você é bom sempre. Você faz o bem sempre, você esquece de si sempre. E vai ser feliz e fazendo a felicidade dos outros. Espalhe o seu pólen bom para todos os que estão à sua volta, porque tudo que vier deles vai tornar você melhor. Que coisa maravilhosa é a natureza e a lei do universo, não é mesmo? Então, nós estamos tentando fazer com que você pense, porque isso tem a ver com nossa conduta. Este livro é para cada um de nós. Nós todos estamos inseridos nesse contexto. E eu espero que você possa espalhar este pólen para outras pessoas, para que elas também pensem a esse respeito. Na próxima semana, nós vamos para o capítulo 8º. O título é Preparando o Retorno. Puxa, alguém vai renascer? Vamos ver como se prepara isso? Será que é isso? Você pode já começar a saber. Não fique esperando eu ler para você, não. Vai lá e vai lendo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por tudo aquilo que você é capaz de multiplicar no benefício que estes dois seres, André Luiz, espírito, e Chico Xavier, médium, nos trouxeram com o melhor que tinham. E assim o mundo melhora, você faz a sua parte, você é o agricultor que espalha o adubo, a água, protege a planta, faz outros crescerem. E eu espero você então no nosso próximo Espírito da Letra. Muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus e-mails, pelos seus compartilhamentos. Até o nosso próximo programa e muita paz.